Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que, assim como eu, está desidratando e derretendo nesse calor. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de estudo bíblico. Eu quero convidar você a meditar comigo no nosso estudo de número 34 e hoje nós meditaremos no Salmo de número 36. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste salmo e logo após nós iremos fechar os nossos olhos e antes de mais nada nós iremos orar. Porque, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Salmo de número 36, feche seus olhos e vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Senhor, por favor, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações através da Sua palavra, que nós possamos ter um correto entendimento daquilo que ela nos diz, ó Deus, e que nós sejamos edificados. Nós agradecemos a Ti também pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Nós damos graças ao Seu nome, meu Pai. Nos guie, nos oriente e abra, Senhor, o nosso entendimento, para que as Suas palavras, ó Deus, possam brotar em nossos corações e transformar as nossas vidas em mananciais de águas vivas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, vamos lá. Salmo de número 36. Palavra do Senhor vai dizer o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminhos que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Meus irmãos, hoje nós vamos falar como questão introdutória, né? Como é costume nosso sempre ter uma questão introdutória que vai guiar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre sedução. Mas calma, não é sobre esse tipo de sedução que eu tô falando, tá bom? É uma sedução muito mais sagaz. Hoje nós vamos falar sobre a sedução da desobediência, tá bom? Nós temos aqui algumas informações introdutórias, meus irmãos. É um texto de Davi, tá? A autoria de Davi. Nós não temos a data desse texto, é uma data desconhecida. Ele é um salmo didático, ele é um salmo que traz ensinamentos. O tema desse salmo é um paralelo aqui. Davi ele faz um paralelo em todo esse salmo. Nós temos de um lado a bondade de Deus e de outro nós temos a rebeldia do homem. Aí a execução desse salmo ele foi feito para ser entoado pelo mestre de canto, né? Não era para qualquer um cantar esse salmo, era o mestre de canto que conclamava toda a congregação, todo o povo de Israel a adorar ao Senhor através desse salmo, tá bom? Quando a gente olha para o esboço, meus irmãos, desse salmo, nós não sabemos muito sobre o contexto dessas palavras do Salmo de número 36. Nós não sabemos em qual momento ele foi escrito e nem temos as circunstâncias que Davi o escreveu.
Diferente de alguns outros salmos, como por exemplo, o Salmo de número 34, onde Davi ele se finge amalucado, né? Nós temos essa informação. O Salmo 36 não nos dá nenhuma pista, nenhum tipo de informação sobre a data e a circunstância em que este salmo ele foi escrito. Nós sabemos apenas que um homem que é rei em Israel, ele não é qualquer um homem que é rei em Israel, ao invés de se exaltar pelo cargo que ele está ocupando, né, ele se autodenomina no título desse salmo como um servo do Senhor. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha para isso. Davi, ele podia dizer Davi, rei de Israel, ungido pelo Senhor, escolhido a dedo por Deus, mas Davi ele prefere se autodenominar, Davi ele prefere se declarar neste salmo como apenas servo do Senhor, tá? Outra coisa que nós podemos ver, meus irmãos, é que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir o caráter de Deus. Deus, ele cria todas as coisas, mas quando Deus vai criar o homem, Deus faz de um jeito diferente. Deus cria o homem de um jeito diferente, né? Existe uma conversa aí, certamente você já deve ter ouvido isso, falando que a única coisa que difere a gente dos animais é a nossa capacidade cognitiva, esse tipo de coisa. Mas na verdade não é isso, meus irmãos. O que difere os homens dos animais é que Deus ele nos criou com suas próprias mãos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E isso é um negócio que tem que ficar muito bem cravado no nosso coração. Não é somente a capacidade cognitiva que nos distingue dos demais animais. Os outros animais, apesar de serem também criaturas de Deus, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Teve um que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse um é o homem, e é isso que difere ele dos demais animais. Tá bom? Então, o homem ele foi criado a essa imagem e semelhança de Deus, mas ele se corrompeu. Ele escolheu pecar no jardim do Éden contra o seu Criador, e a consequência do pecado foi um distanciamento de Deus. A partir do momento em que Adão peca, o homem ele é destituído da presença de Deus, ele está afastado da presença de Deus. E por que isso? Porque onde existe o pecado, Deus não habita, Deus não pode habitar em meio ao pecado. Deus é santo. E onde Deus está, deve haver santidade. E é por isso que o homem ele é afastado de Deus, ele é separado de Deus. E aqui nós podemos encontrar qual é a conclusão, né? Quais são os frutos dessa desobediência de Adão. E é isso que Davi vai fazer durante todo o Salmo de número 36. Ele vai fazer um paralelo, um contraste entre a maldade, a desobediência do homem e a benignidade de Deus. O Salmo 36 ele vai frisar esse contraste, né? E olhando para o esboço, meus irmãos, nós podemos dividir esse salmo da seguinte forma. Olha só, dos versos número 1 até o verso número 4, nós vamos encontrar a descrição da depravação de um homem pecador. Olha só o que Davi vai dizer. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos dar uma pausa aqui no verso 1. Davi ele está dizendo o que aqui? Há no coração do ímpio, já existe. Não é algo que foi colocado de fora para dentro, mas já existe. E isso, meus irmãos, é corroborado pelo Senhor Jesus lá em Marcos capítulo 7, quando ele está conversando com os fariseus e com os discípulos sobre o ritual de purificação. Em dado momento, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai dele. Porque dentro do homem, o que existe dentro do homem é a maldade, é o egoísmo, é tudo isso. Então Davi ele está falando o quê? Que já existe dentro do coração do homem a voz da transgressão. Continuando, ele vai dizer o seguinte, no verso 2: porque a transgressão
o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Isso aqui, meus irmãos, é um engodo, é uma mentira de Satanás dizendo que você pode fazer o mal, você pode cometer a transgressão da lei de Deus, porque isso tudo vai ser encoberto e não vai ser detestável. É isso que ele está dizendo. E quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos aqui é um negócio totalmente contrário. As Escrituras jamais vão dizer, elas jamais vão afirmar que os nossos pecados eles são encobertos por Deus. Pelo contrário, eles são trazidos à luz para que aí depois eles sejam tratados, confessados, tratados, perdoados. Todo pecado em si, ele traz uma consequência. O convite que nós recebemos da transgressão, né, o convite que nós recebemos dessa sedução, ele vai nos dizer que não existe punição, que não existe consequência para as nossas obras ruins, mas isso, na verdade, meus irmãos, é uma mentira. É uma mentira. A gente tem que falar o que é certo. É mentira. Por menor que seja, né, e eu já falei isso, Deus não trabalha com uma escala de pecados. Para Deus, pecado tem o mesmo preço, o mesmo peso. O que difere são as consequências. Mas por menor que seja a consequência do pecado, sempre haverá consequência. Sempre. Verso de número 3, o salmista vai dizer: as palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Ou seja, Davi está dizendo o que aqui? Que as palavras da boca daquele que está querendo ouvir a voz da transgressão, daquele que ouve a voz da transgressão, elas são palavras de malícia e dolo. Dolo é tentativa, é crime doloso, né? É quando existe a intenção de matar, a intenção de se fazer algo. Então, quando o salmista está dizendo aqui que as palavras da boca, da boca do que ouve a voz da transgressão são malícia e dolo, é porque são malícia no sentido de maldade, de cometer a maldade e cometê-la não como alguém que faz algo achando que estava fazendo certo, mas na verdade era errado. Mas é o contrário disso. É alguém que está fazendo mal e sabe que está fazendo mal e quer fazer o mal. Isso é dolo. É a tentativa intencional de se fazer algo. E é isso que Davi está acusando aqui. É isso que o salmista está falando no verso 3. No verso número 4 ele vai dizer: no seu leito, ou seja, no seu íntimo, né, ele maquina a perversidade. Ele pensa naquilo que é mal. Ele se detém em caminhos que não é bom. E ele não se despega, ele não consegue abrir mão de cometer a maldade. É interessante a gente ver isso, como que existem pessoas que dia após dia insistem em cometer maldades, insistem em andar de costas para o Senhor, transgredindo a lei de Deus, sabendo que estão transgredindo, porque essas pessoas elas não são descrentes, não são ateus, mas são pessoas que sabem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Então não são pessoas enganadas. Não são pessoas que lá na frente, no dia do juízo final, elas serão pegas de surpresa e vão olhar para Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Não é nada disso. É gente que sabe que existe um Deus, sabe que existe uma lei moral a ser cumprida, sabe que nós devemos andar de acordo com a nossa vocação, mas ainda assim insistem em andar de costas para Deus, vivendo como se Deus não existisse. A condição desse homem aqui, meus irmãos, ela é apresentada como a consequência da escolha de dar ouvidos à voz da transgressão. E essa voz da transgressão, essa vozinha que chama ele para fazer o que é mal, para pecar contra o Senhor, ah, ela vai persuadir, ela vai chamar o homem da seguinte forma: pode fazer porque não vai ter consequência, não vai ter impunidade. Essa voz sedutora fala as palavras suaves que agradam ao homem que prioriza
prazer e autorrealização. E o que nós vemos no mundo de hoje, meus irmãos, é puramente isso. É cada um correndo atrás de prazer e autorrealização, e com isso eles vão tratorar quem quer que seja, eles vão passar por cima de quem quer que seja, porque no final das contas o que vale é ser feliz. O que vale é buscar a realização pessoal. E não importa quais são os meios. É isso que a sociedade de hoje está vivendo, meus irmãos. E é por isso que a gente vê tanta gente infeliz. Porque está tentando buscar uma felicidade que não é a felicidade correta, a felicidade que somente Deus, em Cristo Jesus, é capaz de nos oferecer. Ok? E essa voz, ela tira, né? Quando alguém ela ouve essa voz sedutora, do convite à malícia, do convite a fazer o que é mal perante o Senhor, essa voz, ao mesmo tempo em que ela nos ilude a fazer o que é mal, ela tira de nós a nossa atenção ao Senhor. E quando nós tiramos, nós perdemos a nossa atenção ao Senhor, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós somos tomados de falta de temor e de desobediência. Meus irmãos, eu falo isso brincando, tem até um tom de ironia, tem até um tom de humor, mas eu falo isso de uma forma muito séria. Olha, se você tiver de perder alguma coisa, perde a chave do seu carro, perde os seus documentos, perde a sua carteira, perde o dente da frente, mas não perca o seu temor a Deus. Porque o dia que você perder o seu temor a Deus, você vai descobrir quem você realmente é por dentro. Você vai descobrir o que é que está dentro do seu coração de verdade. Então, por favor, não perca, em nome de Jesus, não perca o seu temor a Deus, ok? Vamos lá, meus irmãos, a segunda parte desse salmo, ela está entre os versos 5 até o verso de número 9, e a segunda parte desse salmo nós vamos ver o louvor das qualidades de Deus, com destaque especial na sua benignidade. Deus, ele é benigno. E o que é ser benigno? É uma pessoa que tem benignidade. Benigno é uma pessoa que é boa, que manifesta muita bondade, bondade em excesso. E Deus, ele é assim com a gente. Tá bom? Os versos 5 a 9 vai dizer o seguinte, meus irmãos: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, ou seja, ela é uma benignidade que não tem limite. E da mesma forma, nós encontramos um paralelismo aqui, da mesma forma, chega a fidelidade do Senhor chega até as nuvens. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. A benignidade do Senhor, ela chega até o céu, ela vai até o céu, e a felicidade e a fidelidade do Senhor vai até as nuvens, ou seja, não tem limite. Não tem limite. E quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós temos a certeza disso. Deus é benigno, Deus é bom, porque a maior prova que eu posso te dar de que Deus realmente é benigno, meus irmãos, é o fato de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados. É o fato da gente ainda estar aqui contando história. Porque o que nós merecemos, na verdade, é o fogo do inferno. E ninguém, não existe uma pessoa, uma viva alma nesse mundo que não seja digna de caminhar para o inferno com suas próprias pernas. Mas Deus, ele é tão benigno conosco que ele muda a nossa vida. E isso é o sentido de conversão, convergir, mudar de lado. É mudar uma rota que nós estávamos seguindo. É como se a gente estivesse indo do ponto A para o ponto B e no meio do caminho Deus, ele nos chama e Deus nos habilita para que nós possamos fazer um retorno. E é isso que está acontecendo com a gente. A nossa vida de conversão, ela é um retorno a Deus. É nós nos reconciliando com o nosso Deus. E Davi ele vai dizer no verso de número 5 que a benignidade do Senhor chega até os céus e a fidelidade dele até as nuvens. Verso de número 6, a tua justiça é como as montanhas de Deus, ou seja, é algo que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir.
a justiça de Deus, né? A justiça reta, uma justiça plena. E os teus juízos como um abismo profundo. Se você chegar na beira de um abismo, dificilmente você vai conseguir enxergar o fundo dele. A mesma coisa são os juízos, são os conselhos de Deus, é a mente de Deus. Não se pode perscrutar, não se pode vasculhar a mente de Deus. Né, eu já falei isso com vocês, Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, se não me engano, tem umas perguntas retóricas ali que me encantam. Deus, ele sai perguntando: quem foi que criou todas essas coisas? Você acha que eu pedi conselho de quem na hora de criar tudo isso? Quem foi que aconselhou o Espírito de Deus na hora de criar todas essas coisas? E meus irmãos, é exatamente assim que Deus faz quando a gente tenta olhar e vasculhar a mente de Deus e entender os juízos de Deus. Isso é um abismo profundo, é um negócio que não tem fim. E tudo que nós conhecemos de Deus, meus irmãos, é uma casca. É um negócio muito raso. Nós não conhecemos Deus em sua totalidade, até porque aquilo que nós conhecemos de Deus foi somente o que Deus se deu a conhecer. E Deus é muito mais profundo do que isso. E é isso que o salmista está dizendo aqui sobre os juízos de Deus. Tá? Verso de número 7, ele vai dizer assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Ele volta a falar da benignidade de Deus. Como é preciosa a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Aqui nós temos uma figura de linguagem, meus irmãos, muito interessante, que se chama antropomorfismo. Antropomorfismo, o que é isso? É você atribuir partes físicas a Deus, né? Não que Deus tenha asas, Deus não tem asas. Deus, ele não é uma ave, mas aqui o salmista ele usa de uma figura de linguagem para dizer que os filhos dos homens, né, a humanidade, os homens de forma geral, eles se acolhem à sombra das asas de Deus. É como se uma galinha, imagine uma galinha que estende as suas asas, os seus pintinhos se escondem debaixo dessas asas dessa galinha. Assim é o que Deus faz conosco, diante da sua benignidade. Tá? Verso de número 8: fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. É interessante aqui, o salmista ele está falando sobre a benignidade de Deus. Ela é manifesta também, uma das formas pelas quais nós vemos a benignidade de Deus, é no sustento diário que Deus provém às nossas vidas. É no sustento material, no sustento físico. É isso que o salmista está dizendo aqui. Fartam-se de abundância da tua casa. Deus não deixa faltar. Deus é tão benigno que ele não permite que falte algo. É isso que o salmista está dizendo no verso de número 8. No verso de número 9, ele vai dizer assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Isso daqui é fantástico, meus irmãos. O Senhor Jesus, em diversos momentos no Novo Testamento, ele corrobora essas palavras de Davi. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E em outro momento, o Senhor Jesus, lá em João, ele vai dizer assim: nós temos que manifestar as obras de Deus enquanto é dia. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o que Davi está dizendo aqui é que quando nós estamos na luz de Deus, quando nós estamos na benignidade, debaixo da benignidade de Deus, nós vemos a luz, nós podemos enxergar. Tá? Meus irmãos, as características que definem o Senhor, elas são imensuráveis, ou seja, não existe uma régua, não existe uma unidade de medir que seja capaz de medir quem Deus é ou medir os atributos de Deus. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você for parar para pensar em o que seria o ápice do amor, o ponto mais alto do amor,
É bem provável que você possa pensar, associar o ponto mais alto do amor como o amor dos pais para com os filhos, o amor de uma mãe para com o filho, né? Humanamente falando, não existe um amor maior do que esse. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos entender que o amor de Deus é infinitamente maior. Porque a palavra de Deus diz que ainda que a mãe se esqueça do seu próprio filho, isso é o escritor indo até as últimas consequências. Ainda que isso acontecesse, ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, quando a gente para pensar nisso, meus irmãos, nós entendemos que não existe uma unidade de medida que seja capaz de mensurar, de medir o tamanho, a grandeza dos atributos de Deus. Quando nós pensamos que Deus é bom, Deus é infinitamente bom. Quando nós pensamos que Deus é amor, Deus é infinitamente amor. E por aí vai, olhando para todos os atributos de Deus. E aqui é o que Davi está falando no verso de número 10, né? Principalmente nessa segunda parte. As características que definem o Senhor, né? Elas são imensuráveis. Nós não encontramos uma régua que seja capaz de medir os atributos de Deus. E Davi, ele mostra com as expressões de tamanho ou de distância. A benignidade de Deus, ela se estende até os céus, a fidelidade até as nuvens, né? A justiça, ela tem a altura das montanhas e os juízos a profundidade de um abismo. Mas Davi, ele não apresenta essas qualidades divinas apenas como uma noção que seja fora do alcance do homem, né? Uma noção abstrata. Ele percebe que Deus interage com as suas criaturas, dando proteção aos homens e aos animais, e é pela bondade de Deus que eles comem, bebem e vivem. Então, tudo isso está exposto aqui nessa segunda parte, entre os versos de número 5 e o verso de número 9, onde o salmista ele vai louvar as características de Deus, tá bom? E ele dá um destaque muito importante sobre a benignidade do Senhor. E por último, nós temos aqui, meus irmãos, o apelo à justiça de Deus, versos de 10 até o verso de número 12, que Davi ele vai dizer assim: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Nós encontramos o outro paralelismo aqui, né, um paralelismo sintético, que são duas ideias diferentes, mas que se complementam, tá? E Davi ele está dizendo que ele não está pedindo para que Deus continue com a benignidade, ele está afirmando que a benignidade de Deus ela é uma benignidade continuada àqueles que conhecem o Senhor e que a justiça de Deus também é uma justiça continuada àqueles que são retos de coração. Ou seja, Deus não deixa de tratar com bondade aqueles que conhecem ao Senhor e Deus não deixa de tratar com justiça aqueles que são retos de coração. E no verso de número 12, no verso de número 11, ele vai dizer assim: não calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Verso de número 12, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Aqui, meus irmãos, a transgressão do homem, ela é obviamente incompatível com a justiça e a benignidade de Deus. São duas coisas antagônicas, elas são inimigas, elas são opostas. Não dá para dizer que eu ando debaixo da benignidade, da bondade de Deus e continuo fazendo o que é mal. E fazendo deliberadamente, tá bom, meus irmãos? Aqui não é no sentido de fazer o mal de vez em quando, porque nós somos maus. De vez em quando nós pecamos, nós cometemos as nossas transgressões. O que o salmista está tratando aqui é sobre aquele homem que comete transgressão de forma dolosa, de forma intencional. É aquele sujeito que maquina fazer o mal, que deseja fazer o mal. É sobre esse homem que Davi
Está dizendo aqui. Então, ele está dizendo o quê? Que esse homem, esse transgressor contumaz da lei de Deus, essa conduta desse homem, ela é incompatível com a justiça e com a benignidade de Deus. O Senhor necessariamente ele faz a distinção muito séria entre os ímpios e os seus servos. E Davi ele faz questão de demonstrar aqui a sua vontade, o seu desejo de ser identificado como um dos servos de Deus que recebe a proteção contra os seus inimigos. E para fazer a separação entre essas duas categorias de homens, Davi ele inverte as descrições do primeiro verso do Salmo, né, onde ele vai dizer: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E depois, ele no verso de número 10, ele vai descrever que aqueles que conhecem o Senhor, eles possuem o coração reto. Ou seja, Davi, o que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Davi, ele está se alinhando com Deus, tá? E ele pede a sua a proteção contra esses insolentes, esses homens que estão provocando o que é mal, esses homens que são ímpios. E no final do salmo ele visualiza a derrota definitiva desses inimigos, né? O verso de número 12, apesar de ter algumas palavras um pouquinho difíceis de entendimento, mas resumindo na nossa linguagem aqui, na nossa expressão, o que Davi está dizendo no verso de número 12 é que todos esses homens que cometem a maldade de forma contumaz, que são pessoas que praticam o mal deliberadamente e de forma dolosa, intencional, esses homens, eles vão ser derrotados e não poderão se levantar. Eles não mais se levantarão. E quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? Quando o reino de Deus chegar. Quando Cristo voltar em toda a sua glória e majestade. Aí vai ter o grande julgamento. Depois disso, a igreja, né, a igreja invisível, a igreja triunfante estará na glória, desfrutando dessa benignidade que é eterna, dessa fidelidade que é eterna, da justiça de Deus que é eterna e que ela é perfeita e que ela é plena. Isso vai acontecer no dia do Senhor, tá? Pode ser que nos nossos dias nós encontremos, e é com dor no coração que eu falo isso, pode ser que os meus olhos e os seus olhos não vejam um mundo justo. Mas na glória nós teremos um mundo justo. Na glória nós viveremos em um lugar onde a própria justiça de Deus, ela se faz presente o tempo todo. E vai ser tudo perfeito. Não haverá disfunções, não haverá problemas, não haverá desarmonia, tudo estará perfeitamente harmonizado. Esse é o reino de Deus e ele está para chegar, ok? Concluindo, meus irmãos, e partindo para o finalzinho do nosso estudo já, esse salmo, ele comunica uma mensagem muito prática e importante. Eu quero que você preste atenção nisso, tá? O pecado, ele procura nos seduzir, prometendo liberdade, a liberdade de satisfazer os nossos próprios desejos sem consequência. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que toda transgressão tem sim uma consequência. Quando a voz da transgressão chegar aos nossos ouvidos, nós devemos rejeitá-la. Nós não podemos cair nessa conversa porque, a bem da verdade, a gente pode até não sofrer a consequência na hora, mas depois ela vem. A conta sempre vai chegar, meus irmãos. A conta sempre chega. E duas certezas que você pode ter nessa sua vida. A primeira delas é que o boleto sempre vai chegar. E a segunda é que a conta das consequências também. Tá? A conta das nossas transgressões também. Tá bom? No Novo Testamento nós vemos Pedro, né, o grande Pedro, avisando sobre esse mesmo perigo. E Pedro ele está indo além. Pedro está dizendo lá em 2 Pedro capítulo 2, versos 18 e 19, não precisa abrir, eu vou ler o texto para você. Pedro ele está alertando sobre o perigo de até mesmo alguns cristãos
serem seduzidos pela voz da transgressão. E essa voz ela promete liberdade, né? Ela promete uma mentira. Tá? E Pedro avisa sobre o perigo de alguns cristãos estar sendo enganados por essa voz e eles voltam ao pecado. E Pedro ele explica muito bem essa tática sobre essa voz da transgressão que pretende arrancar até mesmo crentes da presença do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19, vai dizer o seguinte: porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pedro aqui, meus irmãos, ele acrescenta um comentário sobre o risco de abandonar o caminho de Cristo e perder tudo. Pedro ele vai dizer assim no verso 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O desafio que eu e você temos aí pela frente, meus irmãos, é de ouvirmos a voz de Deus. Certamente, meus irmãos, nós sofreremos a tentativa, né, da voz da transgressão querer nos seduzir e querer arrebatar o nosso coração. Eu espero do fundo do meu coração que você não caia nessa armadilha, sabendo que ela pode ser reluzente, ela pode ser atrativa, ela pode te oferecer em maior ou menor grau algum tipo de satisfação, mas tudo isso é momentâneo. E logo depois, meu irmão, minha irmã, a conta vai chegar. Toda transgressão tem uma consequência, tá bom? A pergunta que eu faço para você é: nós vamos ouvir a voz de Deus? Nós seremos guiados pela voz de Deus ou nós daremos ouvidos à voz da transgressão? Essa é a pergunta que a gente precisa meditar nesse estudo, tá bom? Feche seus olhos, quero orar por você e depois se aguenta aí que eu preciso te dar alguns recados. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra e nos ajude, ó Deus, a não darmos ouvido à voz da transgressão. Livra, Senhor, o nosso coração disso. Pode parecer, Senhor, caminhos reluzentes, mas no final, Senhor, são caminhos que levam à morte, e morte espiritual. Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor toque, Senhor, torne, ó Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração sensíveis à voz e ao toque do Senhor. Por favor, ó Pai, aplique essa palavra em nosso coração e nos abençoe nesse restante de quinta-feira e nesse final de semana. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu dar alguns avisos rápidos para vocês. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, tem culto infantil pelo Google Meet, tá? O link vai estar aí no grupo e eu peço a você, se você não conhece, você não tem criança pequena em casa, compartilhe o link, pede para participar. Certamente vai ser uma bênção na vida daqueles que você compartilhar o link, tá bom? Nesse domingo nós temos algumas modificações na grade online da IPC, tá bom? Às 9 da manhã, a IPC, o conselho da IPC esteve reunido na segunda-feira e foi decidido que a nossa sede ela vai ter dois cultos, um culto às 9 da manhã e outro às 18h30. Sendo assim, o ao redor da mesa, que tradicionalmente era às 9 da manhã, ele vai ser transmitido na segunda-feira às 19h30. Tá? Toda segunda, ele passou agora para segunda-feira. Então, no domingo, nós vamos ter às 10h45, a IBD também mudou de horário, tá? Às 10h45 da manhã nós temos a IBD infantil, ok? Às 18h30 tem o culto online no link da IPC, que também estará disponível no nosso grupo.
Às 19h30 nós temos culto presencial na nossa congregação e por favor, deixa eu fazer um apelo para você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Por favor, compareça. A gente está sentindo muita falta. Tem sido uma bênção retornar, mas a gente está se sentindo incompleto porque está faltando você. Então, por favor, compareça. Compareça, tá bom? Congregar é preciso. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis que nós podemos tomar. Tá? Não deixe de congregar. Não. E por favor, não use dessa pandemia como uma muleta para você deixar de ir à igreja. Tá bom? Por favor, não faça isso. Não faça isso. Tá? Domingo às 19h30 tem culto presencial de louvor e adoração ao nosso Deus. Compareça. Vai ser muito importante ter você lá conosco. Tá bom? E a segunda-feira, às 19h30, então nós teremos o Ao Redor da Mesa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra e que você possa meditar nela. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até mais.